Agradecemos suas contribuições, Elis. Meu nome é Elis Granger, e naquele instante eu soube que ia me dar mal 43 anos, 10 anos na Maritime Global Logistics em Denver, e eu nunca tinha ouvido o presidente Randall Blue usar aquele tom comigo. O tipo de voz que você usa quando está prestes a sacrificar um cão leal. Eu estava sentada na sala de reuniões de Mogno às 15 horas de uma quinta-feira, ainda com a poeira da viagem por ter voltado cedo de Houston. 3 horas antes, eu havia apertado a mão do CEO da Continental Shipping depois de fecharmos nosso maior contrato até então. 18 meses, 12 milhões em receita, e eles especificamente me pediram para cuidar da conta pessoalmente. Meu telefone não parava de vibrar com mensagens de parabéns da equipe a manhã toda. Agora, Blue me olhava como se eu o tivesse decepcionado de alguma forma. Apresentação sobre crescimento estratégico, dizia o convite da Outlook, presença obrigatória. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando minha assistente, Janete, não conseguiu me olhar nos olhos ao me entregar a agenda impressa. Ela trabalhava nessa empresa há 22 anos e sempre sabia para onde o vento soprava antes de qualquer outra pessoa. Os outros membros do conselho estavam sentados rígidos como manequins ao redor da mesa. Gregory Williams, nosso diretor financeiro, não parava de olhar para o relógio. Patrícia Reis, chefe de operações, examinava as unhas como se elas guardassem os segredos do universo. Nenhum deles me encarava. Eu tinha construído algo aqui. Quando comecei, a Maritime faturava talvez 30 milhões por ano, sobrevivendo com contratos de frete local e armazenagem, coisas regionais, de pequena escala. Eu mudei isso. Passei fins de semana em conferências do setor, voei para jantares com clientes por minha conta, atendi ligações à meia-noite quando as entregas davam errado. Fiz amigos, amigos de verdade, o tipo de amigo que confiava em mim porque confiava em mim como pessoa. Continental Shipping, Morrison Manufacturing, Hartwell Industries. Essas não eram apenas contas em uma planilha. Eram relacionamentos que eu havia cultivado por anos, construídos com base em acordos de mão e promessas cumpridas. Blue embaralhou os papéis e pigarreou. Temos notícias empolgantes para compartilhar sobre o futuro da empresa. Senti aquele nó familiar no estômago, o mesmo que senti no dia em que minha ex-esposa me disse que estava pensando em nós, o mesmo que senti quando meu pai ligou para dizer que os médicos encontraram algo em seu exame. Aquela certeza doentia de que tudo estava prestes a mudar, e não para melhor. Através das janelas que iam do chão ao teto, eu podia ver o horizonte de Denver estendendo-se sob um céu de outubro. 10 andares abaixo, o trânsito fluía como sangue pelas artérias, pessoas comuns vivendo vidas comuns, alheias ao fato de que a minha estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Blue sorriu. O sorriso não chegou aos seus olhos. Cheguei a Maritime direto do exército, 20 anos, com experiência em logística e sem a menor ideia do que queria fazer da vida. Meu pai trabalhou na construção civil a vida toda, chegava em casa todas as noites com poeira de concreto no cabelo e a espinha dorsal de aço. Ele me ensinou que o trabalho era mais do que um salário. Era sobre construir algo que durasse. Encontre algo de que você possa se orgulhar, ele me disse no dia da minha baixa. Algo que faça a diferença. A logística era fundamental. Transportar mercadorias do ponto A ao ponto B parece simples até considerarmos atrasos devido ao clima, retenções na alfândega, falta de motoristas e falhas de equipamentos. Eu era bom em resolver problemas, e melhor ainda em construir relacionamentos. Em 5 anos, eu já gerenciava nossas maiores contas. Em 10, eu estava conquistando clientes que ninguém mais conseguia atender. Blue era diferente naquela época, mais ambicioso. Costumava percorrer o armazém, conhecia todos os motoristas pelo nome e entendia que os negócios se construíam sobre a confiança. Em algum momento, começou a passar mais tempo em retiros corporativos e eventos do setor, falando sobre sinergia e posicionamento de mercado em vez de colocar a mão na massa. Os sinais de alerta estavam lá, se eu tivesse me dado ao trabalho de prestar atenção. 3 meses atrás, Blum contratou Sean Eastman como consultor estratégico, MBA de Harvard, filho de um magnata do transporte marítimo na costa leste. O tipo de conexões que abriam portas que eu tive que arrombar.
Eastman passava a maior parte do tempo em reuniões para as quais eu não era convidado, fazendo perguntas sobre meus relacionamentos com clientes. Só estou tentando entender o cenário, disse ele quando perguntei o que precisava saber sobre a Continental Shipping. Seu sorriso era puro sorriso, sem nenhuma demonstração de afeto. Janete havia mencionado ter visto Eastman no escritório de Bloom depois do expediente, debruçada sobre arquivos de clientes. Ela disse isso casualmente, como se estivesse comentando sobre o tempo, mas Janete nunca dizia nada casualmente. Cada palavra que aquela mulher pronunciava tinha um peso. Minha ex-esposa costumava dizer que eu era muito confiante. Você vê o melhor nas pessoas, Elise, mesmo quando elas estão mostrando o pior lado delas. Talvez ela tivesse razão. Eu queria acreditar que 10 anos de lealdade significavam alguma coisa, que construir essa empresa, de 30 milhões para mais de 100 milhões em receita anual, valeria alguma coisa quando as coisas ficassem difíceis. Fiquei esperando que Bloom reconhecesse o que eu havia conquistado. O acordo com a Continental não era apenas uma grande quantia em dinheiro, era uma validação, uma prova de que meu jeito de fazer negócios ainda funcionava em um mundo cada vez mais obcecado por algoritmos e margens de lucro. Em vez disso, ele havia convocado esta reunião. Pelas janelas da sala de reuniões, observei um caminhão de carga navegando pelo trânsito do centro da cidade, provavelmente um dos nossos. Fiquei pensando se o motorista sabia que seu emprego poderia depender do que estava prestes a acontecer naquela sala. Bloom abriu uma pasta e tirou um documento que eu não reconheci. Elise, quero que você conheça alguém. A porta da sala de conferência se abriu e Sean Eastman entrou como se fosse o dono do lugar, terno caro, passos firmes, aperto de mão que durou exatamente 3 segundos. Eu o via circulando pelo escritório havia meses, mas algo estava diferente agora, o jeito como ele se portava, o jeito como os membros do conselho de repente endireitaram a postura. Sean assumirá seu cargo de diretor de relações com o cliente, com efeito imediato, anunciou Bloom. Sem preâmbulos, sem explicações, apenas uma facada certeira, limpa e rápida. Senti as palavras me atingirem como um soco físico. 10 anos, Continental Shipping, Morrison Manufacturing, Hartwell Industries, todas as noites em claro, ligações de fim de semana, construção de relacionamentos, tudo acabou. Agradecemos tudo o que você fez pela Maritime, continuou Bloom, com aquele tom corporativo que os gerentes usam quando estão prestes a te prejudicar. Mas precisamos de alguém com melhores contatos no setor para nos levar ao próximo nível. Nada pessoal. São apenas negócios. Nada pessoal. Olhei ao redor da mesa. Williams não me encarava. Hayes estava absorto em seus pensamentos, como se o celular guardasse os segredos do universo. Essas pessoas haviam sorrido nas minhas festas de aniversário, apertado minha mão quando fechei negócios, me dito que eu era da família. Família não faz isso. A transição será tranquila, disse Eastman, com a voz suave como seda. Já entrei em contato com vários clientes importantes para me apresentar. A Continental se mostrou muito receptiva à mudança. Aquilo me deixou perplexo. A Continental foi muito receptiva, a mesma Continental cujo CEO, Tom Morrison, havia solicitado pessoalmente que eu cuidasse da conta deles, o mesmo Tom que me convidou para o casamento da filha na primavera passada, que me chamava de Elise em vez de Sr. Granger, que confiava a mim os embarques mais sensíveis da empresa. Levantei-me devagar, ajeitei a gravata e olhei Bloom diretamente nos olhos. Conexões são tudo neste ramo, disse. Minha voz era firme e calma. Você tem toda a razão. Apertei a mão de Eastman. Boa sorte para você, Sean. Tenho certeza de que você se sairá muito bem. Então eu saí. No elevador, peguei meu celular. 3 chamadas perdidas de Tom Morrison. Uma mensagem de Janete: estou esvaziando seu escritório. Desculpe, Elise. O elevador desceu por andares de pessoas que achavam que sabiam como os negócios funcionavam, por cubículos cheios de jovens profissionais ambiciosos que acreditavam que lealdade e trabalho árduo eram suficientes, por uma recepção onde os visitantes vinham se encontrar com uma empresa que eu ajudei a construir do zero. Quando cheguei ao estacionamento, já estava planejando meu próximo passo. Contatos são tudo.
Eles estavam prestes a descobrir exatamente o que isso significava. Passei a noite de quinta-feira no meu escritório em casa, cercada por 10 anos de cartões de visita, arquivos de clientes e contratos. Minha casa parecia silenciosa demais sem o zumbido constante de ligações de trabalho e notificações de e-mail. Janete havia encaixotado meus pertences pessoais e os deixado na porta da frente com um bilhete. Trocaram as fechaduras. Desculpe. 22 anos na empresa, e trancaram minha assistente para fora por ela estar me ajudando. Na manhã de sexta-feira, liguei para Tom Morrison, da Continental Shipping. Ele atendeu no primeiro toque. Elis, graças a Deus. Estou tentando falar com você desde ontem. Um cara chamado Iastman ligou dizendo que ia assumir nossa conta. Mandei ele para o inferno, mas minha equipe de compras está fazendo perguntas. Tom, preciso te contar uma coisa. Expliquei a situação, sem rodeios, sem jargões corporativos, apenas a verdade. Tom ouviu sem interromper, como era de costume. 26 anos à frente da Continental, e já tinha ouvido todas as histórias tristes possíveis. Aqueles filhos da puta, disse ele quando terminei. Depois de tudo que você fez por aquela empresa. Vou abrir minha própria empresa, eu lhe disse. Granger Logistics. O mesmo serviço, a mesma equipe, só que sem a política. Podem contar conosco. Vou pedir ao departamento jurídico para redigir uma carta de rescisão para a Maritime hoje mesmo. Um a menos. Em seguida, liguei para Patricia Hoffman, da Morrison Manufacturing. Ela trabalhava na Morrison há 15 anos, tendo começado como auxiliar de expedição e chegado ao cargo de vice-presidente de operações. Juntas, resolvemos uma dúzia de crises, desde greves de estivadores até atrasos causados por furacões. Eles fizeram o que? Ela perguntou quando expliquei. Elis, essa empresa não seria nada sem você. A Morrison Manufacturing está rescindindo nosso contrato imediatamente. 2 a menos. Na hora do almoço, eu já tinha conversado com 8 dos meus principais clientes. 7 estavam prontos para trocar de cliente comigo. O 8º, a Hartwell Industries, queria se encontrar pessoalmente antes de tomar qualquer decisão. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Fui de carro até a sede da Hartwell no Centro Tecnológico, esperando uma conversa de rotina com o gerente de logística, Dave Shen. Em vez disso, me vi sentado em frente ao novo diretor de compras, um rapaz que parecia ter acabado de sair da faculdade de administração. Sr. Granger, agradeço o tempo que o senhor dedicou para se reunir conosco, disse ele, consultando um tablet como se estivesse lendo um texto. No entanto, a Hartwell Industries decidiu honrar nosso contrato vigente com a Maritime Global Logistics. O Sr. Iastman apresentou argumentos muito convincentes para a continuidade do contrato. Meu sangue gelou. O Sr. Iastman esteve aqui ontem à tarde, logo depois da sua demissão, aliás. Ele tinha algumas ideias interessantes sobre aliciamento de clientes e quebra de dever fiduciário. O rapaz deslizou um documento pela mesa. Papel timbrado de escritório de advocacia. A Hartwell não estava apenas se mantendo com a Maritime, eles estavam me ameaçando processar se eu contatasse algum dos funcionários deles sobre serviços de logística. Ele também mencionou que vários clientes podem estar reconsiderando suas decisões precipitadas assim que entenderem as implicações legais de segui-lo. Voltei para casa dirigindo em silêncio, com meu telefone vibrando sem parar. Primeiro, Tom Morrison. Elis, minha equipe jurídica está enfrentando resistência em relação à rescisão do contrato. A Maritime está alegando quebra de contrato e ameaçando processar pelo valor total do nosso acordo, 18 meses por 12 milhões. Meu conselho está ficando nervoso. 20 minutos depois, Patricia Hoffman ligou com a mesma história. Maritime estava jogando pesado, ameaçando processar qualquer cliente que tentasse me seguir. Iastman passou a manhã visitando meus maiores clientes, munido de advogados e ameaças veladas. Ao anoitecer, 5 dos meus 7 clientes confirmados ligaram de volta para pedir desculpas. Não é nada pessoal, Elis. Simplesmente não podemos arcar com uma batalha judicial agora. Eu estava sentada na minha cozinha, encarando um plano de negócios que rabisquei num guardanapo. Granger Logistics.
Parecia bom na teoria, mas teoria não paga aluguel nem honorários advocatícios. Eastman tinha me superado em manobras. Enquanto eu fazia ligações e apertava mãos, ele construía um muro jurídico em torno da minha carteira de clientes. Guerra corporativa em sua forma mais pura. Mas ele cometeu um erro crucial. Ele presumiu que eu lutaria de forma justa. Na manhã de sábado, fui de carro até a casa de Janete com café e doces da sua padaria favorita. Ela morava em uma casa térrea impecável em Arvada, o tipo de lugar onde os vizinhos ainda levavam comida quando alguém estava doente. Eles me demitiram ontem, disse ela antes que eu pudesse falar. 22 anos, Elis. 22 anos. E me deram 2 horas para arrumar minha mesa. Desculpe, Janete. Não era isso que eu queria. Ah, querida, eu sei. Ela serviu café em canecas diferentes, aquele tipo de informalidade confortável que só se encontra em alguém que trabalha ao seu lado há 10 anos. Mas aprendi algumas coisas antes de me expulsarem. Ela me entregou uma pasta de papel pardo. Lembra quando Eastman começou a fazer todas aquelas perguntas sobre o seu relacionamento com os clientes? Talvez eu tenha feito cópias de alguns documentos que ele pediu sem querer. Dentro da pasta havia cópias dos arquivos dos meus clientes, informações de contato, detalhes do contrato, anotações pessoais que eu havia escrito sobre como construir relacionamentos, tudo o que Eastman precisava para direcionar sistematicamente minhas contas. Ele sabia exatamente para quem ligar e o que dizer, continuou Janete. Ele pediu à equipe jurídica deles que redigisse cartas ameaçadoras antes mesmo de você ser demitida. Tudo isso foi planejado semanas atrás. Quanto mais eu investigava, pior ficava. Eastman não apenas havia roubado meu emprego, ele havia estudado meus métodos, analisado meus relacionamentos e construído uma estratégia para me neutralizar antes mesmo que eu percebesse que estava sendo atacado. Mas havia mais. Veja a página 12, disse Janete. Um memorando de Bloom para o Conselho, datado de 3 semanas atrás. Assunto: planejamento de sucessão, diretora de relações com o cliente. O memorando delineava um plano para me remover antes do final do 4º trimestre e me substituir por um candidato com conexões superiores no setor e vantagens de legado familiar. Mencionava especificamente preocupações sobre minha abordagem excessivamente personalizada no relacionamento com o cliente e o risco de dependência dos clientes em relação a um único funcionário. Eles vinham planejando isso há meses. Página 15, disse Janete em voz baixa. Uma projeção financeira mostrando como a Maritime poderia aumentar as margens de lucro renegociando meus contratos com os clientes. Sem mim na jogada, eles poderiam pressionar por melhores condições, reduzir os níveis de serviço e embolsar a diferença. Eles não estavam apenas me substituindo, estavam planejando explorar os relacionamentos que eu havia construído. Tem mais. Janete pegou o celular e me mostrou uma gravação de voz. Talvez eu tenha deixado meu celular gravando sem querer durante a reunião de Bloom com Eastman ontem. Ouvi a voz de Bloom crepitando pelo alto-falante. Granger foi útil para construir o negócio, mas agora ele é um risco muito grande. Os clientes confiam mais nele do que na empresa. Isso é perigoso. Precisamos de alguém que entenda que a lealdade flui de baixo para cima, não de cima para baixo. A resposta de Eastman foi igualmente arrepiante. Meu pai lidou com o mesmo problema quando assumiu a Eastman Shipping. Às vezes, é preciso extirpar o câncer, mesmo que doa no curto prazo. Eles não estavam apenas me demitindo. Estavam destruindo sistematicamente minha capacidade de competir, as ameaças legais, as disputas contratuais, as táticas de intimidação, tudo planejado com antecedência. Devolvi o telefone para Janete e fiquei sentada em silêncio por um longo momento. O que você vai fazer? Ela perguntou. Pensei no meu pai chegando em casa todas as noites com poeira de concreto no cabelo. Ele me ensinou que o trabalho era construir algo duradouro. Mas também me ensinou que às vezes é preciso lutar pelo que se construiu. Vou ensinar-lhe sobre lealdade, disse finalmente. Lealdade que flui de cima para baixo ou de baixo para cima, em ambas as direções. Na manhã de segunda-feira, eu não abri minha própria empresa. Em vez disso, fiz um tipo diferente de ligação. Velocity Freight Solutions, quem fala é Catherine.
Olá, Catherine. Aqui é Elise Granger. Gostaria de falar com o CEO da sua empresa sobre uma proposta comercial. A Velocity Freight era a maior concorrente da Marita no mercado de Denver, menor, mais ágil e ávida pelo tipo de contrato que eu vinha gerenciando. O CEO deles, Michael Santos, tentou me recrutar 2 vezes nos últimos 5 anos. Elise Granger, disse Santos ao atender a ligação. Ouvi notícias interessantes sobre você e Marita. Toma um café. Nos encontramos em um pequeno café em lodo, longe dos corredores corporativos onde as fofocas do setor se espalham como fogo em palha seca. Santos era exatamente o que se esperaria de alguém que construiu uma empresa de logística do zero, direto, prático e inteligente o suficiente para reconhecer uma oportunidade assim que ela surgisse. Deixe-me adivinhar, disse ele depois que expliquei minha situação. Você quer um emprego? Quero uma parceria. Isso chamou a atenção dele. Eu trago 12 milhões em novos negócios em 60 dias, eu disse. Em troca, vocês me dão participação acionária e total autonomia sobre o relacionamento com os clientes. Sem interferência, sem supervisão corporativa, sem alunos de MBA de Harvard fazendo perguntas sobre meus métodos. 12 milhões é um número grande, Elise. Continental Shipping, Morrison Manufacturing, Alpine Distribution, Rockwell Freight, Cascade Industries e outras 4 empresas. Todos os contratos que eu trouxe para a Marita e todos os relacionamentos que eu construí pessoalmente. Eles me demitiram, mas não podem demitir os relacionamentos. Santos mexeu o café e me estudou como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça. Marita vai te enfrentar, processos judiciais, disputas contratuais, tudo o que você imaginar. Deixe-os tentar. Eu nunca assinei uma cláusula de não concorrência. Bloom sempre disse que esses acordos demonstravam falta de confiança nos funcionários. E os clientes estão cansados de serem tratados como meros números em planilhas, em vez de parceiros de negócios. Peguei meu celular e mostrei a ele as mensagens de texto do fim de semana. Tom Morrison, pronto para agir quando você estiver. Patricia Hoffman, a Morrison Manufacturing está só esperando o seu sinal. Dave Shen, da Alpine Distribution, a Hartwell cedeu à pressão, mas a Alpine não se curva a ameaças. A intimidação legal funcionou com 2 empresas, continuei. Mas se voltou contra mim com as demais. Ninguém gosta de ser intimidado, especialmente pelo próprio prestador de serviços. Santos recostou-se na cadeira. De que tipo de participação acionária estamos falando? 20% pelos negócios que eu trouxer. 30% se atingirmos 15 milhões até o final do ano. Isso representa uma participação significativa em um negócio que você tecnicamente ainda não possui. É um volume de negócios enorme para uma empresa que quer dobrar de tamanho da noite para o dia. Apertamos as mãos no estacionamento. Na quarta-feira, eu já havia assinado os documentos de emprego na Velocity Freight como vice-presidente executivo de contas estratégicas. Na sexta-feira, eu já estava fazendo ligações. Tom, aqui é Elise. Tenho boas notícias. Desta vez, as conversas foram diferentes. Em vez de pedir aos clientes que arriscassem em uma startup não testada, eu estava oferecendo uma alternativa comprovada. A Velocity tinha a infraestrutura, a cobertura de seguro e o respaldo jurídico para lidar com grandes contratos. Tudo o que eles precisavam eram os contatos. A Continental Shipping rescindiu seu contrato com a Marita na segunda-feira. A Morrison Manufacturing fez o mesmo na terça-feira. Ao final da semana, 6 grandes clientes já haviam migrado para a Velocity. Iastman me ligou na tarde de quinta-feira. Precisamos conversar, disse ele. Não, eu disse. Na verdade, não. Desliguei e voltei ao trabalho. A ligação chegou às 8 horas da manhã de uma terça-feira, era o próprio Bloom, com a voz tensa, mal conseguindo conter a raiva. Vocês estão destruindo esta empresa, disse ele sem rodeios. Bom dia para você também, Randall. 18 milhões de dólares em receita perdida em 6 semanas. 18 milhões de dólares, Elise. O conselho está fazendo perguntas. Eu estava sentada no meu novo escritório na Velocity Freight,
olhando para o horizonte de Denver através das janelas que davam diretamente para o prédio da Marita. Tínhamos escolhido esse local de propósito. Às vezes, a melhor vingança é garantir que seus inimigos vejam exatamente o quão bem você está se saindo. Parece ser um problema de gestão, eu disse. Podemos resolver isso. Volte. Diga o preço. Eu já fiz isso. 20% de participação acionária na sua empresa, autonomia total sobre o relacionamento com os clientes e um pedido público de desculpas pela forma como vocês lidaram com a minha demissão. Silêncio do outro lado da linha. Isso é uma loucura. Então, acho que não temos nada a discutir. Desliguei o telefone e voltei para o computador. Mais 3 clientes haviam solicitado propostas da Velocity durante o fim de semana. A notícia de que Elise Granger estava disponível novamente, e desta vez trabalhando para uma empresa que entendia o valor dos relacionamentos, estava se espalhando pelo setor. Meu celular vibrou com uma mensagem da Janete, que agora trabalhava como minha assistente executiva na Velocity. O Eastman acabou de entrar na sala de descanso parecendo que alguém roubou o dinheiro do almoço dele. Às 15 horas, recebi outra ligação, desta vez de Gregory Williams, diretor financeiro da Marita. Elise, precisamos conversar sobre uma possível transição de volta para a Marita. O conselho está preparado para lhe fazer uma oferta generosa. Que generosidade! Seu antigo cargo de volta, aumento salarial de 20% e um assento no conselho administrativo. Eu ri, na verdade, ri alto. Greg, há 6 semanas você estava sentado naquela sala de reuniões e viu Randall me demitir. Você não disse uma palavra. Agora você me quer de volta porque seu queridinho, Eastman, não consegue administrar os clientes que eu passei 10 anos cultivando. É uma boa oferta, Elise. É uma oferta desesperada. E a resposta é não. Naquela noite, passei de carro em frente ao prédio da Marita a caminho de casa. Metade das luzes estava apagada. O estacionamento, que costumava estar lotado às 19 horas, estava quase vazio. 3 meses depois, eu estava revisando os números trimestrais quando Janete bateu na porta do meu escritório. Elise, tem uma coisa que você precisa ver. Ela me entregou um recorte de jornal, seção de negócios, notícias locais, Maritime Global Logistics adquirida pela Eastern Transport Holdings. Li o artigo 2 vezes. Bloom foi citado dizendo que a aquisição proporcionaria novas oportunidades de crescimento e expansão, jargão corporativo para estávamos perdendo dinheiro a rodo e tínhamos que vender antes de falir. Eastman não foi mencionado no artigo em nenhum momento. O que aconteceu com o nosso amigo de Harvard? Perguntei. Foi demitido no mês passado, disse Janete. Aparentemente, as conexões do pai dele não se estenderam ao controle de danos. Dobrei o jornal e o coloquei de lado. Não havia nenhuma satisfação em ver uma empresa morrer, mesmo uma que tivesse me traído. A Maritime tinha sido minha casa por 10 anos. Pessoas boas trabalhavam lá, pessoas que não tinham nada a ver com as más decisões de Bloom. Janete, veja se algum dos funcionários do armazém da Maritime precisa de trabalho. Precisamos de pessoas experientes. Já estou cuidando disso. Tenho 6 currículos na sua mesa. Passei o resto da tarde analisando currículos de ex-funcionários da Maritime, pessoas com quem trabalhei por anos e que agora buscavam novas oportunidades porque seus executivos priorizaram contatos em vez de competência. Às 18 horas, tranquei meu escritório e fui até a garagem. Tom Morrison estava oferecendo um jantar para clientes naquela noite, o tipo de evento para fortalecer relacionamentos que Eastman provavelmente teria delegado a um subordinado. Passei de carro pelo centro de Denver, por prédios de escritórios cheios de jovens profissionais ambiciosos que achavam que os negócios se resumiam a algoritmos e margens de lucro. Talvez alguns deles estivessem certos. Mas eu havia aprendido algo diferente com meu pai. Algo sobre construir coisas que duram. A confiança é uma via de mão dupla e a lealdade é conquistada, um relacionamento de cada vez.